Olá, bom dia. Vamos refletir na palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrir no livro de Atos, capítulo 17, para que possamos fazer a nossa reflexão de hoje. Atos 17, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Vamos orar? Deus querido, queremos te agradecer por mais um dia que tua graça e misericórdia se renovem em nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê entendimento da tua verdade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Sabemos que agora eles vão tentar nos impedir de entender a tua verdade, mas que a tua verdade supere as nossas fraquezas, deficiências e possa entrar e fazer morada em nossos corações. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas revoluções sacudiram o mundo. A história nos fala de várias revoluções e várias revoluções que geraram muitos estragos no mundo. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Russa, onde morreram 94 milhões de pessoas. Tivemos a Revolução Francesa, onde tivemos 40 mil mortos. A Revolução Chinesa, onde foi plantado o comunismo e tivemos 20 milhões de mortos. Mas nós também tivemos boas revoluções não violentas, como, por exemplo, a Revolução Agrícola, que aumentou a produtividade do campo, permitindo que mais pessoas tivessem acesso aos alimentos e a preços mais baratos. Como, por exemplo, a Revolução Industrial, que mesmo com seus males, mas ela também trouxe benefícios, permitindo, por exemplo, que os meios de produção fossem modernizados e se produzisse mais, gerasse mais riquezas, mais empregos e mais pessoas pudessem ser sustentadas. Tivemos no Brasil, por exemplo, durante o regime militar, ou logo após o regime militar, o movimento Direta Já, que foi um movimento que clamou por uma democracia pura, cristalina, por uma democracia em que houvesse verdadeiramente eleições e que todos pudessem votar e escolher aqueles representantes do povo. Muitas dessas revoluções, muitos desses protestos são legítimos, são verdadeiros, são bons. Eles têm uma boa intenção, eles têm um bom motivo. No entanto, o que eles promovem? Mesmo as boas revoluções, mesmo os bons protestos, eles só fazem a bagunça mudar de lugar. Mas a bagunça continua lá. Ela não acaba. Ela sai da mão de um grupo e vai para outro. Ela sai de um lado e vai para outro. Ela muitas vezes está submersa e vem à tona, mas ela continua lá. A maior de todas as revoluções que o mundo já teve chama-se cristianismo. E a única revolução capaz, verdadeiramente, de limpar a bagunça, de mudar não só a história do mundo, não só a história de nações e de povos, mas mudar o coração de pessoas. Transformar pessoas más em pessoas que visam a glória de Deus. Transformar pessoas que estão no caminho da morte em pessoas que andam no caminho da luz, da vida. Transformar pessoas que falam sobre morte e o mal em pessoas que falam sobre vida e bem. Só o cristianismo pode promover essa verdadeira revolução. Eu quero falar, baseado no texto que a gente leu hoje, sobre isso. Eu quero trabalhar com vocês hoje o seguinte tema: com o Evangelho na mão, no poder das Escrituras, você transforma o mundo. Com o Evangelho na mão, no poder das Escrituras, você transforma o mundo. Para que isso aconteça, você precisa de uns pré-requisitos. E o texto vai nos apresentar esses pré-requisitos. O primeiro deles é que você precisa examinar e conhecer a Bíblia. Você precisa examinar e conhecer a Bíblia. O que está acontecendo aqui no capítulo 15 de Atos? Nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Os versículos anteriores nos falam do momento em que Paulo estava em Filipos e coisas impressionantes aconteceram em Filipos. Tivemos a conversão de Lídia, tivemos a conversão do carcereiro, tivemos a expulsão do espírito de adivinhação daquela jovem que é sacerdotisa,
que era utilizada de forma lucrativa pelos seus senhores. E de lá eles vão para outros dois grandes centros urbanos que o texto nos mostra, Tessalônica e Bereia. Tudo indica que Paulo estava procurando privilegiar os grandes centros urbanos e dali expandir a pregação do evangelho para outros centros menores. Talvez essa era uma boa estratégia. O que Paulo fazia? Ele ia primeiro num centro urbano, numa sinagoga onde os judeus se reuniam. Ali ele pregava o evangelho por um tempo e depois ele pregava o evangelho para os gentios, na mesma cidade em que ele havia pregado na sinagoga. Então, a gente não pode... Aqui tem um princípio bem interessante, de que plantação de igreja é feita com planejamento, com estratégia, que isso não é errado, não é ruim, isso deve acontecer, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Agora, você quer saber como foi a vida de Paulo em Tessalônica? Dá uma lidinha na carta aos Tessalonicenses. Você vai saber bem o que aconteceu e como foi a vida de Paulo nessa cidade. Aqui nós vamos ter um trecho, o início disso. Isso vai ser nos apresentado aqui nessa parte do livro de Atos. Bom, o livro de Atos vai deixar claro para a gente também que Paulo e Silas, que eram os dois companheiros de viagem missionária, eles se autossustentavam. Eles construíram tendas, que era um trabalho honrado e digno, para se sustentarem e poderem continuar a pregação do evangelho livremente. E aí a gente tem um outro princípio que a gente não pode se esquecer, que não tem como plantar igreja, não tem como fazer a obra missionária sem expor as escrituras, que era exatamente isso que Paulo fazia. Paulo, o texto fala que nos 3 primeiros versículos, que Paulo, ele demonstrava ter sido necessário que Cristo padecesse. E no versículo 2 fala que ele arrazoava com eles acerca das escrituras. Isso é essencial para a pregação do evangelho, isso é essencial para a plantação de igreja. Arrazoar, examinar e pregar as escrituras. Então, o que a gente percebe aqui é que a autoridade de Paulo residia na palavra de Deus. Paulo não estava ali para especular, para debater pensamento filosófico. Ele estava ali para abrir as escrituras e falar acerca delas. E demonstrar o que elas falavam para aquelas pessoas que os ouviam. Nós temos verbos aqui que deixam isso claro. Eu já falei alguns. O verbo arrazoar, o verbo expor, o verbo demonstrar, o verbo anunciar. Mostram que o trabalho do evangelho é fruto de uma exposição lógica e racional das escrituras. Sabe o que significa arrazoar? Arrazoar significa fazer um exame racional. Então era isso que Paulo fazia. Ele fazia um exame racional do evangelho e expunha esse exame para aquelas pessoas que ouviam. Então, não encara a Bíblia como um amuleto que fica aberto e te protege. A Bíblia é a santa palavra de Deus, sim, mas ela só tem efeito se for aberta, lida, estudada, compreendida. Ela só se protege dessa maneira. Deixar a Bíblia aberta simplesmente na sua casa, num salmo, num versículo qualquer, não vai te proteger. O que vai te proteger é estudar, examinar, guardar as escrituras no coração. Investigue as escrituras com profundidade. Estude as escrituras com profundidade. Abra, demonstre a outras pessoas, ensina a outras pessoas. Foi exatamente isso que o texto fala aqui nos 3 primeiros versículos que Paulo fez. Paulo fez exatamente isso. Ele ficou 3 semanas naquele local, naquela cidade, naquela região, arrazoando, expondo, examinando as escrituras. A ideia de Paulo não é apresentar 5 passos para a felicidade, como você pode superar os seus problemas. Não, a ideia de Paulo é o que ele fala aqui, é demonstrar que Cristo padeceu, ressurgiu dentre os mortos. Era isso que Paulo fazia. Esse era o foco da pregação de Paulo, explicar isso. Ele explica essas 3 coisas a partir do Evangelho, que Cristo tinha que morrer, que ele precisava morrer, ele precisava desfazer na cabeça dos judeus principalmente a imagem de um Messias que era um rei glorioso, um rei que veio para conquistar por meio de um exército as terras de Israel e combater o Império Romano.
Ele precisava explicar que esse rei, que esse Cristo precisava morrer pelos nossos pecados. E essa morte era uma morte substitutiva, uma morte vicária. Ele levaria sobre si as nossas aflições. Ele precisava também demonstrar que esse Cristo voltaria dos mortos, ele iria ressurgir, ele iria ressuscitar. Essa ideia já era clara no Antigo Testamento, que o ungido de Deus não iria permanecer na morte, que ele voltaria dos mortos e triunfaria sobre a morte, e daria o mesmo triunfo ao seu povo. Esse entendimento da ressurreição ele é vital. É vital a gente entender e ter essa esperança de que assim como o nosso Senhor ressurgiu dos mortos, nós também vamos ressurgir. Então, a questão não é só se morremos com Cristo, a questão é que vivemos com Cristo e que iremos viver eternamente com Ele. E também ele mostrava que Jesus é o ungido de Deus, o Cristo. Dessa forma, Paulo expôs o Evangelho. Ele expôs que Jesus morreu, Jesus viveu e Jesus ressuscitou pelo seu povo. Tem um detalhe. Essa responsabilidade não é só dos líderes. Não é só dos pastores, presbíteros e diáconos. Olha comigo os versículos 10 a 12 do capítulo 17 de Atos para você ver isso. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Logo depois que Paulo sai de Tessalônica, por causa dos problemas que teve lá, da perseguição que houve na cidade, ele vai para Bereia. Ele e Silas vão para Bereia. E o que acontece em Bereia? Ele faz um comparativo. Ele fala assim, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Por algumas questões básicas. Primeiro, eles recebiam a palavra com toda a avidez. Eles tinham desejo, vontade de aprender. Eles iam com essa expectativa. Quando alguém expunha as escrituras, eles estavam preocupados em entender as escrituras e em aplicar nas suas próprias vidas. Eu te pergunto, é assim que você vai ao culto? É assim que você está agora ouvindo essa mensagem? Com essa expectativa, com avidez, com vontade de aprender, de explicar para outros, de entender os detalhes para você poder viver e poder ajudar outros a viverem também? Para mim, como pastor, é muito desconcertante quando eu vejo a igreja dispersa, desanimada, desinteressada, sem essa avidez dos bereanos. O que mais eles faziam? Eles conferiam tudo que era pregado. Olha só, quem está pregando é o apóstolo Paulo, mas ainda assim eles conferiam tudo que era pregado. Você já parou para pensar que parte da culpa de termos tantos maus pregadores e pregadores que pregam heresias é sua? Porque você não confere? E porque você não confere, você não confronta e vai deixando, e vai acreditando, e vai absorvendo, e vai transmitindo as mesmas ideias falsas que muitos têm pregado por aí? Então faz o seguinte, quando você for à igreja, leve sua Bíblia. Não vá ouvir a pregação da palavra sem a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, confira se o que está pregado, o texto lido, está de acordo com as Escrituras. Vá conferindo o que é falado com o que está sendo escrito na Bíblia. Converse sobre a pregação. Converse com seus colegas depois do culto. Converse com seus familiares depois do culto. Ou fale para os seus colegas de trabalho na segunda-feira o que você ouviu da pregação, ou para os seus colegas de escola, ou para os seus amigos. Fale sobre a pregação. Então, esse é o primeiro ponto. Se você quer de fato mudar o mundo e gerar uma verdadeira revolução no mundo, a primeira coisa que você precisa fazer é, de fato, ter apego às Escrituras. Ler, examinar, aprender, ensinar, ter avidez pela palavra de Deus. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico diz o seguinte: Deus chama você para colocar o mundo de cabeça para baixo por meio do Evangelho. Deus chama você para colocar o mundo de cabeça para baixo por meio do Evangelho. Olha os versículos de 4 a 9 aí comigo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem,
ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Qual foi o resultado da pregação de Paulo lá em Filipos? Cadeia e surra. E essa reação continua. Quando o evangelho é pregado de verdade, a gente mexe com a estrutura do mundo. A gente mexe com a estrutura das pessoas. A ordem do mundo é subvertida. O evangelho muda a ordem natural das coisas. O que aconteceu em Filipos? O evangelho libertou cativos das trevas, abriu o coração de pessoas à luz do evangelho. O que aconteceu em Tessalônica? Uma grande multidão de gregos religiosos e mulheres de alta posição foram persuadidos, está aí no versículo 4. E em Bereia, o versículo 12, fala que mulheres gregas de alta posição e vários homens foram persuadidos. No meio de toda essa confusão, Deus usa a Santa Palavra para ganhar vidas. Veja bem, duas cidades e o mesmo padrão de Filipos se repete. Alguns se dobram diante de Jesus, gente de todo jeito, homens, mulheres, classes sociais diferentes, contextos de vidas diferentes, gente de todo jeito vem a Cristo, mas outros reagem de maneira agressiva contra o Evangelho. Por quê? Porque eles veem que as coisas estão mudando, eles não querem que elas mudem. Porque eles veem que a estrutura está sendo mudada, eles não querem que ela mudem. Porque o Evangelho gera ira em homens tolos e rebeldes. E essas pessoas não querem que isso aconteça. O versículo 5 a 9 fala então que alguns judeus movidos de inveja, ou seja, gente que conhecia as Escrituras, que conhecia os 10 mandamentos, o que esse pessoal faz? Eles contratam capangas para fazerem a arruaça. Vão até a casa de Jason, que está hospedando Paulo e Silas. E como Paulo e Silas não estão lá mais, eles pegam Jason e levam alguns irmãos presos às autoridades da época. Eles fazem uma séria acusação. Eles falam: esses homens estão conspirando contra César. Essa acusação era muito séria no Império Romano. Isso era pena de morte. E depois, eles vão até Bereia, fazer a mesma confusão, incitar a ira, fazer falsas acusações. Não se esqueça, para esse mundo caído, o Evangelho é ofensivo. O Evangelho é uma pedra de tropeço. E as pessoas vão se voltar contra o Evangelho. O versículo 6 nos fala que eles se referiam a esses pregadores do Evangelho como aqueles que transtornavam o mundo. É exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho transtorna o mundo. O Evangelho põe o mundo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. O Evangelho elimina a bagunça. Ele não só muda ela de lugar como as revoluções fazem. Ele elimina a bagunça. Eles estão certos no diagnóstico. É isso mesmo que nós somos transtornadores do mundo. Afinal, as pessoas do Império Romano adoravam vários deuses. E chega esse pessoal dizendo que eles deveriam adorar apenas um Deus. Sabe que outro nome a gente pode dar para isso aqui? Bagunceiros. É isso que os apóstolos eram, é isso que nós somos. Bagunceiros do mundo. Mas a nossa bagunça ela é boa. Porque a nossa bagunça restaura, conserta. Ela não torna as coisas piores. A nossa bagunça torna as coisas melhores. Olha o histórico das revoluções. O que elas promoveram? Bagunça e mais bagunça. E no final o mundo continua no mesmo curso. Sabe o que fechar rua, apedrejar prédio público, jogar coquetel molotov, muda? Nada. Porque o mundo quebrado continua quebrado. Porque o lado quebrado apenas muda de lugar, mas ele continua quebrado. Mas o que é a verdadeira bagunça? O que é a bagunça do bem que nós, bagunceiros do bem, vamos promover? O que é colocar o mundo de cabeça para baixo?
é ser manso de coração, é ser humilde, é ser gentil, benevolente, é ser perdoador, pacificador, justo, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser perseguido por causa da justiça, da pregação do Evangelho, é orar para que o reino cresça e se expanda, é tirar dinheiro do bolso para contribuir para a expansão desse mesmo reino, é doar o seu tempo para servir, é sentar e ensinar as Escrituras para os seus filhos, é seguir a Cristo e não ser conformista. Esses são os transtornadores, os bagunceiros do mundo. Esses somos eu e você. Porque o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Cristo mudou a ordem do mundo. O Evangelho é exatamente a boa notícia de que surge vida da morte, luz das trevas. E onde havia pecado, hoje há graça. Sabe quem são os mensageiros dessa revolução? Eu e você. Nós somos os mensageiros dessa revolução. Como é que você vai fazer isso? Pregando o Evangelho, examinando o Evangelho, ficando ávido pelo Evangelho, comentando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Essa é a nossa bagunça. Essa é a bagunça que faz com que a gente deixe de seguir a ordem natural do mundo, com que a gente deixe de adorar a falsos deuses e se conformar ao curso desse mundo, se tornando um servo de Cristo. Essa é a bagunça que coloca o mundo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, como você preferir. Os tessalonicenses, eles ouviram, eles creram, eles deixaram os ídolos, eles se tornaram bagunceiros do mundo. Gente que não se conformou com esse mundo, mas que transformou esse mundo pela renovação da mente. Mente esta moldada pela palavra de Deus. O que nós temos aqui? 3 cidades impactadas pelo Evangelho. Filipos, Tessalônica e Bereia. 3 cidades que estavam lá quietinhas e foram sacudidas pelo Evangelho. Porque é isso que o Evangelho faz. Deixa marcas, muda vidas, enraivece os tolos. O Evangelho bagunça o mundo, mas é uma bagunça construtiva. É uma bagunça da qual surge vida, da qual surge luz que vence as trevas. E Jesus, ele fez exatamente isso. Ele substituiu a bagunça da queda por uma ordem amorosa e santa que vive sob o seu comando. Então não se conforme. Mostre que você não faz parte desse mundo. Seja um revolucionário verdadeiramente. Se lembra de homens como Lutero, que enfrentou o poderio da igreja romana? Homens como Jonathan Edwards, que foi expulso da sua igreja porque se recusou a servir a ceia para os não crentes e enfrentou essa turma? Homens como Simonton, que veio ao Brasil e perdeu sua amada esposa se dedicando à pregação do Evangelho? Gente assim revoluciona o mundo. Mas é a gente que expõe a palavra. É a gente que promove a bagunça do bem e elimina a bagunça do mal. E você? Vai fazer bagunça essa semana? Vai abrir as Escrituras e deixar que elas falem? Vai tentar levar essa boa nova às pessoas que te cercam? E vai se tornar um verdadeiro revolucionário? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela santa palavra lida e exposta. Pedimos que agora ela faça morada em nossos corações e que ela possa nos dar a verdade que liberta, que essa verdade saia dos nossos lábios e que possamos ser os revolucionários do bem, os bagunceiros do bem, aqueles que vivem para a Tua glória e que levam o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.